Tá. Bom dia a todos. Só fazer um informe inicial para quem está aqui presente. Na sexta-feira passada houve eleição do comitê de bacia. Foi eleita uma nova diretoria e uma nova presidência da Fundação Agência. Então, o presidente do comitê ficou o prefeito de Araçoiaba da Serra, prefeito Quevedo. Eu sinto muito, mas acho que eu não lembro o primeiro nome dele, mas de qualquer forma é o Quevedo. Eu fui reconduzido para a vice-presidência e a secretaria executiva continuou com a Carol também do DAE, com a ajuda do Jode também do DAE. Tá? Esse grupo de trabalho ele é vinculado à Câmara Técnica de Planejamento. Então, ainda vai acontecer a primeira reunião da Câmara Técnica de Planejamento, ainda vai ser eleita a coordenação, mas como é um assunto muito importante, a gente não vai parar nossas reuniões por causa disso, né? A gente vai continuar e daí quem assumir a Câmara Técnica de Planejamento dá continuidade a partir do ponto que a gente tiver, tá? Só para avisar que apesar de ela estar vinculada à Câmara de Planejamento, a Câmara de Planejamento ainda precisa se reunir para eleger um novo coordenador e fechar seus componentes. Mas a gente vai tocando enquanto isso. Certo? Olha lá, a Rosângela colocou o nome e a fundação também. Prefeito José Carlos de Quevedo Júnior. José Carlos de Quevedo Júnior. Ó, várias pessoas me corrigiram já. Já sei, que é o prefeito José Carlos de Quevedo Júnior. É que a gente chama de Quevedo e o nome Quevedo tem uns, né? Que tinha o famoso padre Quevedo. E daí a gente lembra do Quevedo, mas o José Carlos Quevedo Júnior. Vou tentar lembrar. E na Fundação Agência, o prefeito Laerte, que era presidente do comitê, prefeito de Salto, vai assumir a presidência da Fundação Agência, que para a gente também é uma notícia muito boa, porque a fundação precisa se estruturar e eu acho que ele vai vir trazendo uma boa visão de como essa fundação precisa se estruturar, né? Então eu acho que vai ser muito bom. Vamos aguardar, mas eu acho que esses próximos 2 anos a gente vai ter muitas novidades boas. Pelo menos essa é a esperança. Então vamos lá. Micaela, eu sempre confundo Micaela, se é Micaela ou Micaele, mas é Micaela, né, Micaela? É Micaele, professor. Micaele. Micaele, desculpa, Micaele. Não, é Micaela. Eu não corrijo não, mas o que o senhor perguntou, então eu tô não, falando. não, mas tem que falar o nome certo. É que esses nomes que pode terminar com algo, com esse, sempre a gente confunde, né? Tranquilo. Eu sei porque eu tenho uma mãe que chama Eliana e uma esposa que chama Eliane. Então sempre dá confusão. Então, Micaele, por favor. Dependendo do que o senhor estiver se referindo, pode dar um problema, né? Dá um problema. Vocês estão vendo a minha tela? Tá abrindo, Micaele. Abriu, pode falar. Bom, agora segue a atualização aqui do dia 27, né? A respeito da usina de Paranga. Nosso nível atual está 802,48, o que dá 82,51% do nível atual da usina. A vazão foi do mês de março, até o momento é 26,46, com a média de 16,89, ou seja, estamos a 57% da MLT. Um valor elevado, menor do que o que apresentado na semana passada. Na semana passada nós apresentamos 192, houve uma reduçãozinha das chuvas aí nesses últimos 7 dias, e por isso que a gente acaba abaixando aqui a média, tá? Conforme também apresentado na semana passada, a gente teve uma redução do nível do reservatório ali em meados do dia 8, 9, porém com as chuvas da quinzena, né, vamos dizer assim, houve uma nova elevação para em torno de 823,10, tá? E aí voltou a reduzir, e assim nós atingimos 822,48, que foi o verificado no dia de ontem, que dá aproximadamente aí 82,51% do seu volume. Como pode ser observado no gráfico, do dia 15 para cá,
houve uma redução considerável da vazão afluente do reservatório, principalmente pelo recuo das chuvas no mês de março. Então, a partir da segunda quinzena, houve uma redução considerável das chuvas, da pluviometria, e isso acabou causando essa redução aqui das vazões afluentes dessa segunda quinzena. Desde a sexta-feira, nós nós já estamos aplicando a redução de vazão defluente do reservatório, e hoje também faremos uma redução considerável da vazão defluente. E, apenas para trazer uma atualização, também fizemos a redução do descarregador de fundo na semana passada, tá? Na sexta-feira, a gente está aí com mais ou menos 2 metros cúbicos por segundo do descarregador de fundo. Estávamos com 6, agora estamos com 2, tá? E aí, agora vai ter redução também dessa vazão defluente, devido justamente a essa situação de recuo das chuvas e também a própria situação de normalidade do reservatório, tá? Com relação ao MLT, nós aí já temos uma média um pouquinho inferior a 2019. 2019 foi 165%, nós estamos 157%, porém, muito melhor do que observado nos 3 anos anteriores, principalmente com relação a 2022, tá? Bom, com relação à Praça Lions, nenhuma novidade, com o recuo das chuvas também não houve situações de picos registrados na Praça Lions, também não houve registro de alagamento, tá? Inclusive, também houve um recuo aí nos últimos dias com relação à vazão que corre ali na região, que é medida aqui, devido às nossas medições. Com relação aos próximos dias, existe aí uma previsão de chuva, mas não é uma previsão forte de chuva, então para os próximos 3 dias temos 15,7 milímetros, próximos 5 dias 24,9 milímetros e próximos 10 dias 26,9 milímetros. Então são chuvas consideradas normais aí para o período, nada fora do normal, nada que nos preocupe ou que nesse momento cause algum tipo de elevação considerável do reservatório, nem também sua redução considerável, tá? Aqui está apenas o registro das chuvas para o período aí também dos próximos 10 dias, mas aí da região de São Paulo como um todo, dá mais ou menos aí 27 milímetros, uma bacia que acaba contribuindo, né? Quanto às informações para Aranga, era isso. Se não tiver mais... Obrigado, Micaele. Micaele, o que a gente estava conversando na semana passada é a questão do descarregador de fundo. Então, houve uma redução da vazão do descarregador de fundo, né? Passou Isso de mesmo. De 6 6 para para 4. 2. Para Oh, 4? desculpa, para 2, 6 para 2, desculpa, 6 para 2. Tá. A Viviane levantou a mão, depois eu gostaria de ouvir novamente as concessionárias sobre a questão da qualidade. E na semana passada a gente saiu com uma proposta aqui de fazer uma coleta em conjunto. Conversando com o pessoal da CETESB, a gente achou melhor fazer uma reunião anterior com as concessionárias para tentar adequar a metodologia antes de fazer a coleta. Porque uma coleta só não vai permitir a autocalibração, mas a gente precisa ter uma ideia. Mas, de qualquer forma, Viviane, pode falar. Bom dia, vocês me ouvem bem? Tá um pouco baixo, Viviane. Chega mais perto do computador aí que eu acho que fica melhor. Eu que estou sem voz mesmo, vou tentar falar então. Tá, dá para ouvir. Tá. André, eu tenho 2 preocupações aqui nesse momento. Uma é sobre o descarregador de fundo. Na sexta-feira, voltando de Sorocaba, eu passei pela barragem e eu senti, de fato, aquilo que muita gente já vinha falando, um cheiro muito forte, ali perto da barragem mesmo. Eu imagino até que seja, parece até um produto químico, não tem nem um cheiro de esgoto, mas é um cheiro muito forte. E a cor da água que sai pelo descarregador de fundo, a gente percebe notadamente a diferença da água que sai pelo canal de adução. Então, eu estou realmente preocupada, né, quando se fala no uso desse dispositivo, porque eu não sei o quanto ele está interferindo na qualidade da água aí para Sorocaba e Votorantim. Aí eu consegui observar, não fiz nenhuma análise, mas só pela observação isso já me chamou muito a atenção. E a outra preocupação é a seguinte, pelo menos aqui em Ibiúna, de domingo passado para cá, domingo retrasado para cá, então, só tivemos chuva essa noite. A semana toda não choveu aqui.
E eu sei que a gente está aplicando uma regra operativa em caráter precário, mas isso me preocupa porque a afluência, com certeza, está diminuindo. Da semana passada para cá, a gente já viu aí que o nível do reservatório ele rebaixou, e eu queria entender quando é que a gente vai fazer essa redução de vazão de uma maneira mais drástica, porque já não tem mais entrada de água no reservatório, como vinha acontecendo com as chuvas aí nos últimos dias. Eu acho que a gente precisava colocar isso em discussão e reduzir essa vazão dos 30 metros cúbicos de uma maneira mais forte, porque senão a gente vai correr o risco, de novo, de passar por aquilo que a gente passou o ano passado. Ok, Viane, obrigado. É isso. Reginaldo também levantou a mão. Reginaldo, por favor. Oi, bom dia, André. Bom dia a todos. Só para confirmar aqui, nós tivemos um grande problema semana passada com a questão de qualidade da água que chega na represa do Clemente e, consequentemente, aqui na Eta do Cerrado. Chegou a afetar o tratamento nosso aqui. Nós tivemos que mudar o tratamento, inclusive, com produtos químicos, o coagulante e o oxidante, cloro e PAC. E fomos fazer uma varredura ali, né, André? Para tentar identificar alguma coisa, né? E nessa varredura a gente constatou que realmente a descarga de fundo está afetando enormemente a qualidade da represa do Clemente. Nós fizemos uma análise na represa, nós fizemos uma análise na R2, né, no canal que deflui para o Clemente, e no canal de fundo. Muito diferente, a descarga do canal de fundo está desconfigurando a qualidade da água, está em desconformidade, em ferro e manganês. Está complicado para a gente aqui, até não sei se a gente consegue compartilhar, mais para ver as fotos, os dados da represa que a gente tem. Se você achar cabível, André, eu ponho aqui, ó, a Ana está com a apresentação ali, uma coisa bem rapidinha, só para a gente ter noção do que eu estou falando. Eu gosto de provar isso, né, de mostrar, não só pelos valores das análises, mas também pela questão visual, né, do que a gente fez. Fiz um relato fotográfico. Pode pôr sim, Reginaldo, pode pôr. Tá, então me preocupa isso, viu, André? Também, eu acho que essa questão da descarga de fundo tem que ser revista, né? Porque foram 100 anos sem mexer na válvula de fundo e agora parece que ela está sendo a salvação de tudo, né? Gostaria de entender melhor isso, né? E que não afete a gente, né, André? Porque a gente está pagando caro essa conta, né? Nós pagamos com a redução da represa. Você lembra que quase não consegui tratar água no Vitória Regia? Tivemos que fazer um rodízio, graças a Deus foi um rodízio bem eficiente e tal, que a gente conseguiu hoje contribuir com a nossa parte, né? Mas eu acho que o SAI Sorocaba está pagando muito caro essa conta, né? E agora essa questão também do excesso de fluência para o Rio Sorocaba. Então eu peço que seja analisado de uma forma, né, bem coerente isso, né, professor? Porque a gente sabe que essa conta a gente está pagando enormemente, né? Então eu peço as vistas para que a gente entenda melhor essa situação e tenha um posicionamento coerente com todos os entes envolvidos aí nisso, certo? Certo. Ana, você consegue disponibilizar para a gente? Ana. Tá entrando. Aí, ótimo. Ali foi no dia 21, viu, André? Que a gente conseguiu fazer essa avaliação. Você viu que ali na represa de Itupararanga, os dados estavam bem coerentes. Mas vamos passando, Ana. Aí você já vê na Eta Cerrado que uma situação comum, tá vendo? Os decantadores e a entrada. Tá. Aí na próxima, dá para a gente perceber a próxima. Na próxima foto, ó, a gente já percebe uma alteração nítida, né? Sim. Em relação à sujidade ali, principalmente a cor. Não, para baixo. Ali a R2, ó. Aí a R2, né, é o canal que deflui normalmente para geração de energia e o excesso vai para Clemente, né? Você também está em condições boas. Aí o canal de fundo, ó. Já começa aí com ferro e manganês altíssimo, com uma cor altíssima também, bem acima do que está na R2, né? Quer dizer, ou ele revolveu o fundo, aconteceu alguma coisa ali, viu, André? Ele apresentou uma variação muito grande. Você vê que os valores ali de ferro e manganês extrapolaram. Graças a Deus houve um pouco de diluição,
porque veio uma água boa da R2, graças a Deus, vamos na próxima. Aí houve essa diluição. Aí a gente faz uma comparação, ó. Você vê a cor da direita, a foto da direita do lado onde estão os valores, do Clemente, olha a cor que ficou a água ali, é uma cor bem característica, provavelmente em função do ferro, né? De ter revolvido o fundo, muito provavelmente, ou algum aporte com uma velocidade alta do descarregador está aberto, né, André? Talvez facilitou ali, não consigo interpretar isso de uma maneira mais coerente. E do lado esquerdo você vê, né, em situações normais, algum tempo atrás ali, né, sem influência tão significativa desse carregador de fundo. Vamos para a próxima, né? Ali a entrada, né, a gente vê também, só para confirmar, ó, de um tempo atrás, a entrada sem, do lado esquerdo, sem a influência, né, do descarregador de fundo, e do lado direito, a influência, né, água avermelhada, totalmente avermelhada, e isso, vamos no próximo, ó. Isso, o que acontece? É o produto químico, né, André? Como eu estou falando, nós estamos pagando a conta, não entrou, né? Não entrou isso daí. Não, tá, Nós eu estamos tô pagando vendo. uma conta alta, né, André? Nós estamos pagando uma conta alta, o PAC teve um aumento ali, você vê, significativo, de 30 toneladas, de 10 toneladas por dia para 30 toneladas por dia do coagulante, o cloro de 900 quilos por dia para 1,3 toneladas por dia. Então, é difícil isso, eu acho que é uma situação injusta com o SAI, só acho isso. Estou externando isso e gostaria que fosse avaliado bem adequadamente essa questão aí do descarregador de fundo, viu, André? Ok. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria de ver com a CBA a possibilidade de a gente fechar o descarregador de fundo, né? Porque se está havendo uma redução de vazão, talvez a gente possa controlar somente pelo canal de adução e fechar esse descarregador de fundo. Eu já estava achando que ia começar a dar problema de qualidade, né? A Lauren da Água de Votorantim já estava chamando a atenção disso já algumas 2 reuniões, né? O site de Sorocaba agora mostrou essa mudança na qualidade. A gente sabe que o reservatório está numa região de solo bem férrico, então provavelmente isso é do fundo do reservatório mesmo que está trazendo, né? Mas eu gostaria de ouvi-los aí da CBA, qual é a posição da CBA sobre essa história do descarregador do fundo. Quem fala? Rafael? Professor, eu falo. Então, com a diminuição. Cortou para mim, Rafael. Acho que deu uma travada, foi? Travou para todos. Travou. Travou sim. Deve ter caído a conexão dele. Parece que sim, Micaele. A Micaele a gente tá ouvindo direito, mas o Rafael deu uma caída. Deixa eu ver com ele aqui rapidinho. Tá bom. Ele está conectando novamente. Tá. Agora voltou. Acho que voltou. Tá me ouvindo a gente, Rafael? Professor, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tinha travado um pouco, mas agora você voltou. Tá. Então, professor, a primeira manobra que a gente fez foi no descarregador de fundo na sexta-feira. Foi o primeiro local que a gente diminuiu a vazão, né? Passamos eles de 6 para 2 metros cúbicos. A gente gostaria que o pessoal avaliasse ali como é que vai ficar a questão da água nessa próxima semana. Ele é um sistema que é operacional da usina, né? Então, é um sistema que a gente pode utilizar, ele é um sistema para realmente ajudar na defluência. E um outro ponto relacionado ao posicionamento sobre o reservatório, né? A gente estava com 30 metros cúbicos, hoje já estamos em 22, tá? De defluência. Continuamos baixando a defluência, tá? Seguindo ali a regra, tá ok? Então, hoje, igual a Micaela trouxe, a gente continua, desde sexta-feira, estamos num movimento de redução da vazão defluente e vamos continuar isso agora nos próximos dias, né? Considerando a fluência. Hoje está previsto uma chuva mais elevada por final do dia,
A gente tem uma previsão de uma chuva de 10 milímetros para o final do dia. A gente está acompanhando ela, né? Mas vamos continuar fazendo a diminuição da vazão aí nos próximos dias, tá bem, professor? Então, Rafael, mas essa diminuição da vazão não pode ser feito o controle pelo canal de adução da usina em vez do descarregador de fundo? Então, a gente fez o primeiro controle pelo descarregador de fundo. Aí agora a gente Tá. está fazendo pelo canal, aí a gente pode ir ajustando aí nos próximos dias, tá? Mas tem uma previsão para fechar esse descarregador de fundo? Não, ainda não, professor. Posso verificar o comportamento essa semana e eu trago na próxima. Porque eu acho que há um problema aqui de qualidade que é importante para o SAI, né? Não, então, Então, por isso seria mesmo o que eu ideal. gostaria que verificasse essa semana, a gente diminui em 4 metros cúbicos o descarregador de fundo, né? Diminuímos bem ele, né? Então, mas A aí a vazão. gente tem uma questão de diluição aí, porque não vai diminuir a quantidade de ferro liberado para o descarregador de fundo, só vai diluir mais, né? Tem uma série de pessoas pediram aqui, levantaram a mão, e tem uma pergunta da Eleusa no chat, que eu vou repassar primeiro, que é a questão do qual é a razão da necessidade de manter o descarregador de fundo. Tá? Ele é um sistema nosso, professor, como a gente teve que utilizar ele justamente para manter os 30 metros cúbicos, a gente está usando ele também no controle. Foi a primeira manobra, a gente fez nele, tá? Para 2, estamos começando a reduzir no canal, nada impede de a gente fechar ele, tá ok? Eu só preciso acompanhar o comportamento do reservatório ali, para a gente continuar as manobras. Tá Bom, ok? Eu então só não vamos posso passar. garantir agora para o senhor, tá ok? Tá, vamos passar para as perguntas, tá? Rodolfo, por favor, você é o primeiro. A gente não está te ouvindo, Rodolfo. Eu acho que o Rodolfo está com um problema lá. Ele está trocando. Posso passar para o outro, depois volto para você, Rodolfo. Passar para a Viviane e depois a gente volta para você. Viviane, por favor. Vamos lá. Eu escrevi no chat, mas eu mantenho a proposta que se feche o descarregador de fundo, até porque, de novo, não temos uma afluência tão significativa que Tupararanga não consiga absorver agora nos próximos dias. Então, dificilmente a gente vai ter uma elevação do nível tão brusca como vinha acontecendo nos últimos dias. Então, se não tem chuva suficiente para colocar em risco a barragem, e a gente consegue controlar essa saída pelo canal de adução, eu acho que tem que fechar esse descarregador de fundo. Hoje, Rafael, só para eu entender, a defluência está em 22. É 2 do descarregador de fundo e 20 do canal, é isso? É sempre a soma dos dois. Isso. Tá. Isso mesmo. Também acho, André, que 20 para o canal de adução, por mais que tenha uma regra operativa, ainda é alta essa defluência. A gente tem percebido já nos últimos dias a falta de chuva na região, as previsões vêm confirmando isso agora, e eu acho que a gente tem condição de diminuir essa vazão ainda mais um pouco. É a minha proposta. Então, que feche o descarregador de fundo e que se diminua essa vazão defluente ainda abaixo de 20. Obrigado, Viviane. Viviane, só comentando, a gente continua fechando, diminuindo a defluência, tá? A gente vai ficar abaixo de 20, ok? Tá, Rafael. Vou passar a palavra para o Gomes, depois o Rodolfo voltou. Rodolfo, você já quer falar já? Depois eu passo para o Gomes, pode ser? Pode ser, André. Desculpa aí, Não, Gomes. é Aí bem passa rápido. pro primeiro. Desculpa, eu troquei de aparelho aqui. Só reforçando o que o Reginaldo falou, eu acho que a gente precisa realmente tomar uma posição mais urgente com relação ao descarregador de fundo. Independente da vazão ter sido reduzida, né, como o Rafael falou, a gente tem notado que isso está afetando o tratamento. Então, acho que como premissa do nosso grupo, que sempre foi, a hora que a gente precisar apertar o botão vermelho, a gente vai ter essas decisões tomadas de forma rápida. Eu acho que nesse momento é imprescindível que o descarregador de fundo esteja fechado para a gente voltar a equalizar a qualidade da água que está chegando no Clemente, aproveitando que a gente está em step de redução
da vazão defluente, que também acho que tem que ser feita de uma forma um pouco mais rápida, né? A gente tinha uma meta para atingir do reservatório de 822,64, e nós já estamos em 822,40 e qualquer coisa, né? Então, como a afluência está baixa, né, em torno de 7, 8, a gente tem que reduzir pelo menos para os 10, né, para a gente começar a equilibrar o reservatório e ele parar de cair um pouco, e aí a gente reserva a água para o período seco. Então, na minha opinião, a gente precisaria realmente deliberar aqui pelo fechamento do descarregador de fundo, né, para a gente cessar de forma imediata aí essa água que não está numa qualidade muito adequada, e também promover uma redução mais rápida aí na defluência. Era isso, André. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. O Gomes. Olá, André, bom dia a todos. Me ouvem bem? Estou perguntando por causa de só testar aqui. Tá, estamos ouvindo sim. Obrigado. De fato, eu acho que duas coisas que eu gostaria de deixar aqui como uma contribuição, né? A primeira delas é que, por conta dessa alteração na qualidade da água, Rafael, Micaele, equipe da CBA, e nós pudéssemos pensar em deixar de utilizar a válvula de fundo como um auxiliador na defluência, mesmo que se mantenha ainda por alguns dias o canal de adução com a vazão elevada, para que nós possamos aí deixar de prejudicar a qualidade que está sendo tratada tanto pelo SAI como pela água de Votorantim, né? Lembrando que isso traz alguns impactos, inclusive, na tratabilidade e junto à população, né? Uma outra situação, eu não me recordo qual é a regra operativa, aquelas classificações de nível que nós mencionamos um tempo atrás. Eu sei que nós estávamos passando de uma fase para outra, né, de um nível para o outro naquela regra operativa. Em que momento nós estamos dela, ou quanto falta para nós mantivermos a vazão defluente em concordância com a vazão afluente, né? Que tem um momento que a gente passa desse degrau, né? A outra situação, já foi falado no passado, mas era bom só a gente pegar uma observação, talvez com a equipe da Sabesp, se essas alterações de ferro manganês, elas tiveram alguma ocorrência na captação deles em alumínio. Isso já foi perguntado em reuniões anteriores e não foi relatado nenhum tipo de alteração, mas por conta do nível, né, desse envolto do reservatório, acho que era importante a gente só ter essa confirmação. E para finalizar, André, eu acho que, dando aqui o sinal verde de deixar de utilizar a vazão de fundo, eu acompanho a sua informação da nossa última reunião para que tanto o SAI, Água de Votorantim e a CETESE possa coletar nos pontos já previamente definidos, até para que nós possamos ter esses dados como indicadores a serem utilizados futuramente, né? Eu vi que você abriu a reunião dizendo que precisa alinhar melhor essa situação, mas eu entendo ser importante porque vão ser coletas de grande relevância para decisões futuras nos impactos que podem causar, por exemplo, uma futura liberação do fundo. Existem situações que poderão nos dar noções de como nós vamos nos comportar quando receber essa notícia. Então, a exemplo, sabendo que vai ter uma liberação da válvula de fundo, todos vão ter que comprar mais produtos químicos. Estou falando aqui, pode ser algo absurdo, mas é algo de planejamento, né? Porque, para pensar, o sufoco do SAI nesse momento, a proporção dos produtos que foram aumentados, a gente sabe que hoje as aquisições não são tão facilitadas, existe uma burocracia enorme para comprar, correndo risco aí uma série de coisas. Então, existe um planejamento futuro em novas ocasiões que nós poderemos prever se essas análises foram conclusas antes do fechamento em sua totalidade. É isso que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Obrigado, Gomes. O próximo é a Rosângela. Depois tem o Mauro Tomazella e o Fernando. Pode falar, Rosângela. Por favor, eu só queria entender da CBA qual o posicionamento, por exemplo, o que indica ou o que está no plano de segurança da gestão, do gerenciamento da barragem nesse momento,
por que precisa estar aberto o descarregador de fundo? Esse é um ponto. Com a previsão de 10 milímetros de chuva, há necessidade, e com a defluência que chega para o reservatório, com a afluência que chega no reservatório, qual é a defluência prevista e se a defluência a ser praticada, ela poderia estar pelo canal e não usando o descarregador de fundo. E mais uma questão, André, eu gostaria, isso não é CBA. Se houver necessidade, como pontuou o Gomes, de utilizar o descarregador de fundo, como essa manobra pode ser feita futuramente para que não impacte a qualidade de água jusante para criar todo esse problema aí no tratamento tanto de Votorantim como de Sorocaba. Que mais? Quanto à fala do Gomes a respeito de coletas, André, eu gostaria só de terminar esse assunto com relação à descarga de fundo e, no final, voltar à sua fala para a gente poder encaminhar, conforme a gente já havia conversado, a questão que foi aberta na semana passada, por favor. Ok, Rosângela. Mauro? Bom dia a todos. A minha questão é mais mesmo de entendimento, né, eu não ser tão da área assim, entendimento sobre o descarregador de fundo. Eu estou entendendo que o descarregador de fundo, todo esse tempo, foi utilizado para apoio para a vazão defluente. Qual será a outra função, né, que eu quero entender da existência do descarregador de fundo? Ok, Mauro. Acho que o Rafael já responde as questões. Vamos passar para o Fernando, que também já levantou a mão. Fernando, por favor. Bom dia. A minha questão, acho que vai muito na linha da Rosângela mesmo, né, quando se fala aí que a meta é ficar abaixo dos 20, né, metros cúbicos por segundo. Eu queria saber, então, abaixo quanto e quando? Era essa a minha dúvida. Tá. Antes de passar para o Rafael, só lembrar vocês que a gente está naquele plano que foi aprovado, que ainda está em caráter precário. A gente tem a gente está na fase chamada livre 2, né? Que a defluência mínima é 4 metros cúbicos por segundo, e a máxima a gente tinha acordado que seria igual à afluência. A afluência esse mês está em torno de 16, alguma coisa assim, né? 26, então, professor. 26. Então, a ideia eles poderiam, né, manter até 26, pela regra operativa. Só depois que baixar de 819, 19,50, que daí a defluência máxima passa a ser 6 metros cúbicos por segundo. Mas nessa fase que a gente está, chamada de livre 2, a defluência máxima pode chegar a igualar com a afluência média, né? Então, essa regra operativa foi que a gente votou e está definida. O que a gente não tem definido é essa história do descarregador de fundo, Rafael. Então, acho que a questão importante é explicar qual é a necessidade de manter o descarregador de fundo, já que ele está trazendo problema para o abastecimento a jusante. Então, falando primeiro, aí o professor pontuou bem, né? A gente está fazendo a utilização da regra. A ideia é realmente hoje, na verdade, desde sexta-feira, a gente já vem defluindo menos que a afluência, tá? A afluência média do mês, tá bom? Então, a gente vai continuar reduzindo justamente para que o reservatório não depressione muito e aí fazendo uso da regra, tá ok? Acho que esse é o primeiro ponto aí, esclarecendo reforçando o que o professor André comentou. O descarregador, professor, é um sistema nosso de controle da defluência, tá? A gente vem fazendo uso dele aí, né,
há um bom período. Tanto é que a gente começou a operação, repito novamente, por ele, né? Ele nos apoia no controle da defluência, tá ok? Até do volume que sai da usina, tá ok? Então a gente começou a diminuir por ele, continuamos no canal. A ideia nossa era pelo menos ainda continuar essa semana com ele e avaliar aí para a próxima semana a gente está fechando de vez o descarregador de fundo, tá ok? Se seria Então, possível, Rafael, tá? é que assim, a gente está vendo já um prejuízo para a qualidade da água a jusante. E como vocês têm outra forma de controlar a vazão defluente, que não Isso. depende do descarregador de fundo, o que a gente está sugerindo aqui é que a gente faça esse encerramento do descarregador de fundo já, não esperar mais uma semana. Porque uma semana a mais é uma semana a mais que as concessionárias vão ter que gastar mais recursos para poder tratar a água. Eu imagino que vai melhorar alguma coisa, porque vai ter uma diluição. Mas mesmo assim, ainda vai estar fora dos padrões que eles estão acostumados. Então, a sugestão que tem surgido aqui é que a gente... E aí eu preciso ouvir você, porque, na verdade, você falou que é uma estrutura que auxilia na redução da vazão. Mas tudo bem, mas nesse momento, como você não vai aumentar a vazão defluente, talvez ele não seja tão necessário. Eu não estou conseguindo entender por que ele precisa ficar aberto mais uma semana. É isso que é a minha dúvida. Vou passar a palavra para o Gomes e para a Rosângela, depois a Yara. Na verdade, a Rosângela baixou a mão. Tá? Então, Gomes, por favor. André, Rafael, de uma forma muito prática, né? Vamos supor, a gente conseguindo fechar a válvula de fundo, esses 2 metros cúbicos de vazão defluente, eles não podem ser adicionados no canal de adução, por exemplo. Ele já está no seu limite máximo a ponto de não poder suportar 2 metros cúbicos a mais para que possa continuar na regra operativa de vazão por mais uma semana, no quesito quantitativo, sem trazer prejuízos por mais uma semana na qualidade da água no tratamento. Eu acho que é essa, talvez, aqui, a preocupação da maioria de nós, entendeu? Então, nós não estamos falando da liberação do quantitativo nesse momento, porque, de fato, está obedecendo a regra operativa. Mas, talvez, inverter a vazão do fundo para o canal de adução. Acho que é isso. Obrigado, Gomes. Yara, por favor. Oi, professor. Eu acho que a gente tem, como você mesmo pontuou aqui, a gente tem duas coisas diferentes, né, que estão sendo trazidas aqui nas perguntas e nos comentários. O primeiro é com relação à regra e à percepção de momento das pessoas. Então, eu acho que, nesse ponto, o que é importante a gente trazer, relembrar, né, acho, todos nós estávamos aqui no começo do ano, quando a gente conversou sobre a regra, e aí eu acho que no dia a dia, e com todos os acontecimentos, a gente acaba esquecendo. A regra, ela traz uma forma de funcionamento baseada em estudo científico, né? Então, por mais que nesse momento a gente tenha uma percepção, a afluência está menor, ou a afluência está maior, é melhor a gente diminuir, ou melhor a gente aumentar defluência, a gente tem que confiar na regra operativa, até pelas as razões que a gente apresentou lá no começo do ano, que uma vez testada a regra operativa, a gente vai perceber que, independente da redução da afluência pelos momentos de seca natural, a gente ainda assim vai conseguir manter o reservatório numa volumetria satisfatória para o abastecimento público, né? Então, era esse ponto que eu queria trazer com relação à regra operativa, para a gente se desprender um pouco da ansiedade da percepção momentânea e a gente sempre voltar lá para o funil da regra operativa e fazer esse exercício e identificar o funcionamento e como será de agora para os próximos meses, tá? O segundo ponto que a gente está trazendo bastante, que é com relação ao descarregador de fundo, eu acho que a gente tem algumas percepções,
mas a gente ainda não tem nenhum dado que comprove as teorias que a gente está trazendo aqui, né? A gente tem percepções de... por que eu trago percepções, tá? Só para vocês entenderem. Porque a gente, no começo, entendia que seria a mera abertura do descarregador de fundo que estaria trazendo a alteração da qualidade, e a gente percebeu que quando reduzia a defluência pelo descarregador de fundo, isso não alterava a percepção, ou, pelo contrário, quando eu aumentava a abertura do descarregador de fundo, isso também não alterava a percepção. Então, a gente tem algumas teorias, e a gente não tem dados o suficiente que comprovem que a teoria A ou a teoria B é efetivamente o que está acontecendo aqui, né? A gente, como disse o Rafael, a gente já está praticando a redução de defluência, tá? A gente, inclusive, iniciou esta prática pelo descarregador de fundo, e aí o que a gente propõe aqui, e eu acho que faria sentido, a gente manter, pelo menos esta semana, com esta redução que a gente executou, para que a gente possa fazer a coleta de dados e entender efetivamente o que está acontecendo. Se vem mesmo dali, se não vem, do que a gente observou, tem muito a ver com o que o próprio professor trouxe para a gente com relação à alteração de temperatura, aos ventos que estão sendo percebidos ali no reservatório. Isso traz realmente uma alteração, uma movimentação dentro do reservatório, ela é percebida com um certo delay, né? Então, assim, o que acontece numa ponta vai ser percebida na outra só alguns dias depois. Então, a gente precisaria juntar maiores dados para a gente conseguir entender se realmente é uma coisa, se é outra, se é anexo de causalidade, se não há. Até porque o descarregador de fundo, ele é um dispositivo, como o próprio Rafael trouxe, né? Ele é um dispositivo da usina. Ele permite, ele faz parte do devido funcionamento da usina. Então, a gente não pode chegar num ponto onde fecha o descarregador de fundo e nunca mais ele vai ser utilizado. Isso não é uma realidade. E aí a gente precisa estar preparado e com dados que fundamentem esse preparo para a próxima vez que alguém levantar a mão e falar assim, hoje a gente vai ter que abrir o descarregador de fundo, a gente já saiba quais serão as consequências, né? Então, eu entendo que uma semana a mais aqui seria muito interessante para a coleta de dados e nos traria mais informações para que na próxima semana a gente possa sentar e conversar. Talvez até, professor, fazer uma reunião com o senhor, com a sua expertise técnica, para a gente passar esses dados e o senhor ver se, na sua percepção, se é mais para o lado A, mais para o lado B. Yara, vou abrir a palavra para as pessoas, depois a gente conversa da minha percepção, inclusive. Rosângela, por favor. Você terminou? Desculpa, Yara. Terminou? Okay. Terminei sim, professor, terminei. Desculpa. Rosângela, fale. Por favor, primeiro eu gostaria de saber novamente qual é a interface da manobra do descarregador de fundo e o plano de segurança. Essa pergunta já havia sido feita. Quando se fala em regra operativa, se fala sobre a defluência. Então, a defluência pode ser feita pode ser respeitada de outra forma, não necessariamente utilizando o dispositivo descarregador de fundo? Isso pode? Por que precisa ser pelo descarregador de fundo? Você já colocou esse questionamento e eu volto a colocar. Então, essa pergunta também não foi respondida. Quanto à qualidade de água no reservatório, foi feito pela CETESB, eu acho que há uma semana ou 10 dias, e a qualidade da represa, ela não mostrou a alteração, pelo menos quanto às características físicas, porque os outros
parâmetros eu não tenho informação, porque eles não terminaram de fazer o boletim. Então, a água da represa, mesmo com vento, com as condições de chuva, ela não tem alterado tanto as características físicas, pelo menos quando a CETESB foi para fazer coleta para atender os pontos de monitoramento. Acho que é isso, André. Então, eu volto de novo, por favor, qual é a relação entre o plano de segurança e o descarregador de fundo? Muito obrigada. Obrigado, Rosângela. Passar para o Reginaldo. Reginaldo, por favor. André, já posso garantir para você que ferro e manganês não é percepção, é análise química, tá? Nós fizemos análise aqui, realmente a represa, talvez alguém não tenha prestado atenção, a represa e o canal R2 estão em características adequadas ou esperadas para o manancial. Eu já falei isso, a represa não teve alteração. A gente viu lá a cor e tal, tudo. Depois posso até passar para você, André, ou para quem mais interessar. Aliás, a gente já enviou, semana passada, um ofício para a CBA. Não recebemos nenhuma resposta, tipo, não, fomos ignorados na resposta. E por isso que até externei para você já isso. Então, não é percepção, ferro e manganês, não é, né? Foi análise química que a gente fez, buscando saber o que aconteceu, né? De repentinamente aí que a gente detectou que o canal de fundo está 2, 3 vezes maior o ferro, o manganês, né? Então era aquilo que a gente novamente discutiu, né, André? Provavelmente revolvimento de fundo ou preferencial no fluxo ali de água que vem ali na chuva, sei lá, isso daí também não me cabe. Só me cabe comprovar e não perceber de que a água piorou em relação principalmente a ferro e manganês, que é alguma coisa meio complicada aqui para o tratamento. Agora, só pegando um gancho no que a Rosângela fala, pelo que eu entendi, pelo que eu sei, esse descarregador de fundo, em 33 anos que eu estou no SAI, nunca foi usado, não me lembro disso. Aliás, ele foi passado por uma manutenção, até acho que para acionar ele. Então, achar que o descarregador de fundo seria a salvação, não estou entendendo bem muito essa técnica, né? Que agora, a partir de agora, nunca ter sido usado. Então, acho que é isso, viu, André? Não foi constatado por análise. Eu concordo que uma análise só é pouco, a gente deveria ter feito mais, só que eu já tenho relatório aqui de análise que foi feito logo no começo, como estava né, como eles iniciaram, né, aqueles processos de descarregamento de fundo, nós coletamos um laboratório acreditado, né, e ele já acusou aqui, é um laboratório externo contratado pelo SAI, né, que presta serviço para a gente, já constatou naquela época manganês fora. Mas como não estava afetando o nosso tratamento, né, André? Estamos absorvendo e tal, estamos aqui para isso, né? Para tratar água e distribuir dentro de qualidade para a população. Desde que não me ponha numa sinuca de bico de não conseguir tratar ou de ter um aumento aí nos produtos químicos na ordem de 30%, 40%. A posição do SAI é essa e ratifico a nossa posição em relação à qualidade do descarga de fundo. Viviane, depois da Viviane tem a Yara e o Rodolfo. Eu tinha pedido a palavra depois da Viviane, mas quando eu falo, baixa minha mão automaticamente. Então, depois da Viviane, eu gostaria de falar um pouco, depois eu passo para a Yara e para o Rodolfo. Fala, Viviane. Eu acho que percepção foi o que conduziu o trabalho desse grupo por 2 anos, que nós estamos aqui discutindo, problema de qualidade e quantidade, e foi essa percepção, junto com o trabalho de cada técnico aqui, que ajudou a reverter a situação do reservatório. Então, acho que ela tem que ser considerada assim. A gente já foi laboratório, e Tupararanga vem sendo laboratório já há muito tempo. A gente tem aí hoje uma regra operativa, concordo, mas ela não é a única verdade, ela é a única referência que nós temos hoje. E ela tem que considerar a percepção desse grupo, tanto em qualidade quanto em quantidade. Não é o fato de desconfiar da regra, mas a gente precisa entender que o conhecimento que cada um de nós tem sobre o reservatório, a saúde dele, tem que entrar nessa discussão. Então, não é só ter Itupararanga hoje como um laboratório para a gente ver se a qualidade da água vai ser prejudicada ou não. A percepção desse grupo é importante e tem que ser considerada. Foi ela que fez com que a situação do reservatório revertesse e que hoje nós estamos discutindo aqui excesso de água em Itupararanga, e não mais a falta dela. Então, eu
concordo com a proposta do grupo da gente desativar o uso desse descarregador de fundo. Acho que não tem que esperar nem um dia mais, já está mais do que comprovado o problema que isso está gerando. E me preocupa ainda a questão da defluência pelo canal Medusan. A informação está aberta, nós vamos fechar, vamos reduzir. A gente precisa saber o quanto e quando. E mesmo tendo essa regra, a gente não tem certeza de que ela vai garantir água para os próximos meses em Itupararanga. A gente se viu aqui em 2021 numa situação muito parecida com essa. Eu estou muito preocupada com isso. Obrigado, Viviane. Antes de passar, então, a palavra para a Yara e para o Rodolfo, eu gostaria só de falar duas coisas. A regra operativa, a gente acordou aqui, concordo que a CBA está mantendo a regra operativa. Talvez algumas questões da regra operativa a gente não havia discutido, até porque não tinha acontecido ainda. A questão do descarregador de fundo é um deles, né? A gente não tinha discutido nada na regra operativa do descarregador de fundo. Talvez seja alguma coisa para aperfeiçoar a regra operativa, para a gente incluir aí quando que esse descarregador de fundo pode ser aberto, inclusive para a questão de diluição. E eu acho que a gente tem que manter a regra do jeito que está, lógico, para testar. Não dá para a gente testar. Se a gente muda a regra, a gente não sabe se ela vai funcionar ou não, né? Tudo bem. Agora, a questão do descarregador de fundo, tudo indica que ele ia trazer algum prejuízo para a qualidade de água, né? O Rodolfo está colocando a questão aqui da vazão afluente. A gente também não definiu qual é a média da vazão afluente, viu, Rodolfo? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente também vai ter que aperfeiçoar na regra operativa, ou seja, qual é o valor exato que vai ser considerado para a defluência em função da afluência. Como a afluência varia, se a gente vai fazer mensal, não sei. A gente não deixou isso claro, por isso eu não estou nem falando nesse momento, mas é uma coisa que já está anotada para aperfeiçoar essa regra operativa. Isso são dois pontos. A questão esse é um primeiro ponto. A questão do descarregador de fundo, eu estava até estranhando que nas últimas reuniões somente a Águas de Votorantim estava trazendo problema, porque tudo indicava que o descarregador de fundo em algum momento ia modificar a qualidade de água. Lembrando que não é uma questão de matéria orgânica, não é de poluição orgânica, é do próprio sedimento do reservatório e da região geográfica que a gente está, que tem uma alta concentração de ferro no sedimento, né? Não é à toa que tem a Fazenda Ipanema aqui, que foi a primeira metalúrgica do Brasil. Então, nas outras reuniões, a Águas de Votorantim já estava indicando esse problema. Hoje, o pessoal do site de Sorocaba, o Reginaldo, trouxe dados que eu acho que são bem conclusivos de que há um efeito do descarregador de fundo. Concordo com a Yara que talvez a gente precisasse de mais estudos para definir como que isso está acontecendo, porque em alguns momentos o descarregador de fundo não fez tanto efeito e agora está fazendo. Pode ser uma associação entre vento na barragem e o descarregador de fundo. Mas existe um princípio na legislação ambiental que chama-se princípio da precaução, certo? Então, se existe algum risco para o abastecimento público, mesmo que seja um risco pequeno, a gente tem que ter uma precaução. A minha sugestão é que a precaução seja fechar imediatamente no descarregador de fundo. E daí a gente avalia se esse fechamento vai melhorar a qualidade de água na captação. É um pouco contrário da proposta da Yara, que é manter aberta mais uma semana para a gente ver se existe relação. Tudo indica que existe a relação. Os dados do SAI indicam que existe a relação. Então, até por uma questão de precaução, a minha sugestão é que a gente feche o descarregador de fundo, né? Até porque eu não consegui entender ainda onde está a dificuldade de fechar esse descarregador de fundo. Me perdoa, Rafael, porque a gente já teve momentos que não usou o descarregador de fundo, né? Como o Reginaldo mesmo falou. Então, eu precisava entender melhor se existe alguma questão técnica que a gente não saiba, que o descarregador tem que ficar aberto, porque senão, por uma questão de precaução, a sugestão é que ele seja fechado. Vou passar para a Yara, depois para o Rodolfo. Yara, por favor.
Obrigada, professor. Eu acho que eu anotei várias respostas aqui, vou tentar seguir a linha. Respondendo à pergunta da Rosângela, ela perguntou qual que é a interface do descarregador de fundo com um plano de segurança de barragem. É o controle da defluência, tá? O descarregador de fundo, ele é um dispositivo que auxilia no controle da defluência e, portanto, eu alterar ou não o meu nível de segurança por cheias, tá? Lembrando que a gente não está falando do funcionamento da estrutura, né, da segurança da estrutura, mas sim do controle de cheias. Então, ter o descarregador de fundo em funcionamento, não estou falando neste momento exatamente, mas ele, por exemplo, foi extremamente importante para que nas chuvas de fevereiro a gente não tivesse uma alteração do nível de segurança por controle de cheias. Então, lembrando que ao longo do leito, a gente tem inúmeras populações ribeirinhas. Então, se já utilizando os dispositivos para termos o controle de cheias, vocês tiveram uma percepção péssima, imagina se não estivéssemos utilizando, né? Se a gente tivesse realmente vertido. Isto teria sido um problema muito maior. Então, eu acho que, respondendo a pergunta da Rosângela, a correlação é essa, tá? Acho que foi o Rodolfo que fez uma outra colocação, que foi o descorregador nunca foi utilizado por 33 anos, não estou entendendo por que agora ele é necessário. Ele é necessário pelo que eu coloquei. Ele não foi utilizado nos últimos 33 anos, porque eram situações totalmente diferentes do que a gente vivenciou agora, né? E aí foi ótimo que ele tenha passado por uma revitalização e que ele tenha sido comissionado antes das chuvas de fevereiro, porque senão a gente teria observado um vertimento muito antes do que qualquer percepção, e aí a gente teria tido problemas de cheia muito maiores. Então, na verdade, o uso de descarregador de fundo nesse momento, ele foi importantíssimo e assertivo para que a gente não tivesse maiores consequências no quesito controle de cheias, tá? Aí, a gente também teve uma fala que foi referente à percepção do grupo, que a percepção do grupo foi muito importante, porque a percepção do grupo manteve o reservatório cheio no quesito seca. Eu também queria relembrar aqui o grupo, que este grupo foi criado exatamente por uma provocação da CBA. Então, não se esqueçam que a CBA tem, sim, a preocupação com o abastecimento público e com os usos múltiplos do reservatório em primeiro lugar. Não se esqueçam que lá atrás, quem pediu reunião extraordinária, quem apresentou a situação foi a CBA. E aí a gente, desde o início, estamos aqui trabalhando de forma colaborativa e tentando chegar ao melhor cenário possível. Então, por favor, assim, eu peço mesmo, encarecidamente, que vocês não esqueçam isso, e não é porque a gente já saiu de um problema de seca e comecem a fazer comentários que coloquem a empresa numa situação de vilã, como se ela vilã fosse. Pelo contrário, a gente está aqui há 2, 3 anos trabalhando em conjunto, sempre trabalhamos muito bem em conjunto, sempre tivemos todos aqui colaborativamente, e não falo só CBA, falo todo mundo mesmo. A gente já colocou isso para vocês numa correspondência. Na nossa visão, o conhecimento de cada um aqui nesse grupo e a percepção de cada um aqui nesse grupo é importantíssima para o sucesso que a gente atingiu. Então, da mesma forma que a gente não traz comentários ácidos ou traz acusações incabidas para qualquer um outro participante aqui do grupo, a gente peça que o respeito seja mútuo, tá? Uma outra coisa que foi colocada é que 2021 a gente teve uma seca muito grande e quem garante que a regra vai funcionar? São os estudos científicos. Realmente, em 2021, era uma seca, era outro cenário, a gente não tinha esta regra operativa em funcionamento,
E ela veio e foi proposta exatamente para que este reservatório nunca mais vivencie a situação que ela vivenciou em 2021, em 2022 e até 2023. Então, a ideia aqui é que a gente consiga, por meio desta regra operativa, ter o controle da cheia e o controle da seca. E a gente só vai conseguir comprovar que os estudos científicos estão corretos ou não se a gente der continuidade. E aí, como bem disse o professor, no quesito regra operativa, a gente não está tendo nenhuma percepção de prejuízo que seja necessária a precaução. E, portanto, a gente insiste aqui, vamos segurar os ânimos, a ansiedade na questão da percepção momentânea de afluência e confiar na regra operativa. Agora, no quesito descarregador de fundo, que é o que é o foco aqui no momento, e eu acho que é o que mais está trazendo comentários nessa reunião, como a gente colocou, realmente ele nunca foi utilizado antes, porque não houve essa necessidade. Tivemos aí a sorte de ter feito uma revitalização e um comissionamento antes da situação de cheias, que é uma situação que ninguém esperava. Então, também colocar que as empresas de água e esgoto estão sofrendo um prejuízo por causa da abertura do descarregador de fundo, a gente sabe muito bem que quando passa por um período de seca muito grande e depois vem um período de cheia, como foi o de 23, né, curto espaço de tempo, grande volumetria, a gente sabe que isso também afeta a qualidade de água. Na verdade, a gente sabe que isso é o que mais afeta a qualidade de água. Então, a gente não pode colocar 100% da culpa do que foi percebido em Águas de Votorantim, no SAI, no descarregador de fundo, até porque os valores que a gente tem da saída do descarregador, da Represa 2, do Clemente e do Águas de Votorantim são díspares, e por isso que a gente comentou que seria interessante a gente ter mais uma semana de análise com uma volumetria baixa, para que a gente tenha exatamente, acho que foi o Rodolfo, ou foi o Adriano que falou, parâmetros para a gente poder utilizar isso no futuro, acho que foi o Regis, parâmetro para que possamos utilizar isso no futuro nos momentos de decisões. Mas eu concordo com o professor, a gente vive hoje num sistema legislativo que determina a lei da precaução. A gente só poderia ir além da lei da precaução uma vez deliberado por esse grupo, que foi o que a gente fez em 2021. A gente foi muito além da lei da precaução, não foi, professor? A gente colocou a necessidade do ser humano de abastecimento público acima de qualquer coisa, acima do meio ambiente, acima de mortandade de peixe, e isso foi um trabalho em conjunto e uma decisão deliberada pelo comitê, e por isso pôde ser continuada. Então, eu acho que aqui a gente pode considerar a mesma situação. A gente tem dois cenários. Ou a gente estende mais uma semana para obter maiores dados, e vocês me perdoem, quando eu falo percepção, eu sei que a gente tem dados laboratoriais, todos nós temos, e o grande problema é que eles realmente estão díspares. A hora que você coloca eles em comparativo, seria até temerário você colocar a mão no fogo e falar, é por causa da regra A ou é por causa da regra B? É por causa da teoria A ou é por causa da teoria B? Porque não é. A gente tem um grupo que está trabalhando em cima desses dados, inclusive a CETESB, e a gente não consegue chegar a um consenso científico da razão disso, né? A gente tem teorias, a gente tem hipóteses, mas a disparidade desses dados não nos permite dizer que a hipótese A ou B está correta. Então, eu acho que a gente tem esses dois caminhos. A gente poderia avaliar por mais uma semana, com o descarregador aberto no mínimo, ou a gente poderia avaliar por mais uma semana com o descarregador fechado. É uma escolha do grupo, nesse momento, o equipamento, ele é um equipamento da usina. O que eu quero deixar claro é que se por alguma razão a usina tiver que utilizar o equipamento para
manter a segurança da operação, ela vai fazer independente do que for deliberado aqui. Se a segurança da população ou a segurança dos equipamentos e do funcionamento estiver na mesa, a gente tem o direito regulatório de utilizar o dispositivo. Mas podemos aqui, nesse momento, tentar essa deliberação. Utilizamos mais uma semana com o mínimo, ou fechamos e utilizamos uma semana sem ter o descarregador de fundo fazendo as análises, porque também não adianta, fechou, não faz mais análise, da próxima vez que abrir, faz de novo. Porque a gente precisa de dados para a gente ter aí uma sequência lógica e conseguir chegar numa razão do porquê ou não porquê. E aí a gente volta a conversar. O que a gente não pode colocar para vocês é que a gente não vai abrir, ou que a gente nunca mais vai utilizar. Porque, de novo, é um dispositivo importante para o funcionamento da barragem, para o funcionamento da regra operativa em todos os seus níveis, seja controle de cheia, seja para a operação em si, e é um dispositivo importante até para o leito do rio em momentos que a gente não sabe. Por exemplo, se eu tenho um problema na tomada d'água, eu vou ter que abrir o descarregador de fundo. Então, é melhor que a gente tenha esses dados técnicos e conheça a consequência disso, do que a gente não ter nada e toda vez que tiver que abrir o descarregador de fundo, a gente ter uma situação temerária como essa, né? Lembrando de novo que esta situação que vivenciamos hoje, de uma seca muito grande, posterior uma chuva muito grande, a gente sabe que faz alteração de qualidade de água em qualquer lugar. Então, assim, a gente não pode ter um vilão só nessa história. Obrigada. Obrigado, Yara. Rodolfo, depois a Rosângela. Eu acho que só para esclarecer algumas coisas, um questionamento que eu fiz, com relação ao período de avaliação, né, André, da média da afluência que a gente vai usar. Realmente, na deliberação e na súmula que nós fizemos em janeiro, não consta a periodicidade, né? Mas quando a gente fala que a meta necessária de atingir já foi atingida, e a gente considera a média de afluência do mês, considerando que a gente teve um mês onde o começo foi muito chuvoso e a afluência está alta por conta desses primeiros dias, se a gente se atém à média mensal, por mais que ela vá reduzindo agora, a gente vai causar uma depressão no reservatório grande, né? Porque a gente está com média de 16, 20 metros cúbicos por segundo, mas a afluência atual está em torno de 7. Né? Então, se a gente mantém essa média mensal, talvez a gente possa defluir mais ou menos em decorrência de uma semana mais ou menos chuvosa. Então, de repente, eu acho que é importante, como você já falou que vai deixar anotado, a gente criar uma periodicidade menor de avaliação da média da afluência para que o controle da defluência seja feito de uma forma mais assertiva. Até porque essa regra operativa ela tem caráter precário, né, provisório, exatamente porque é a primeira vez que isso é tratado, né? Ela não foi ainda testada em todas as suas situações. Então, eu acho que, de repente, essas melhorias a gente podia deixar já ajustado de fazer com uma rapidez maior, né? E lembrar que a qualidade da água ela pode mudar a qualquer momento, né? Como aconteceu, o descarregador de fundo estava aberto na sua vazão máxima até uns dias atrás e a qualidade da água não estava tão ruim. Alguma coisa aconteceu que ela começou a ficar pior. E eu acho que a nossa prerrogativa houve uma mudança, houve uma alteração, conforme, bem como o senhor disse, por precaução, foi feita uma redução. Eu acho que seria interessante o fechamento completo, né? Até porque, da mesma forma que ela mudou e piorou, ela pode melhorar a qualquer momento, mas acho que é difícil pagar para ver, né? De repente ela pode até piorar mais um pouco. Então, acho que por precaução, já que para manter uma afluência adequada
ele não se faz necessário neste momento, né? A gente não está no limite de defluência do canal para que o descarregador de fundo seja necessário. Acho que por precaução, realmente, eu sou da opinião de fechar, fazer as análises agora com ele fechado e fazer um comparativo, né, para a gente ver qual era a influência dele na qualidade da água. Eventualmente, se em algum outro momento a gente precisar utilizá-lo novamente, seja por uma necessidade de afluência maior, ou porque eventualmente o nível chegou num nível tão baixo que ele se faz necessário para manter a defluência mínima do rio, aí a gente faz as análises novamente. É isso. Obrigado, Rodolfo. Rosângela? André, eu concordo com o que o Rodolfo falou. Se nesse momento a CBA considera, né, eles têm um plano de segurança, como colocou a Yara, que se houver necessidade, outras manobras precisam ser feitas com urgência, por isso tem um grupo, né, tem um e-mail para que se possa avisar, olha, terá que ser aberto esse dispositivo nesse momento, independente, uma alteração, não é nem desrespeitando, mas é uma alteração necessária, que não vai, na verdade, não vai ao encontro, mas vai de encontro com a decisão do grupo. Então, eu concordo com o Rodolfo que, se puder ser feita uma avaliação, se nesse momento puder fechar o descarregador, e em algum momento precisar abrir, independente, e conforme já combinado dentro desse grupo, que se houver necessidade, a CBA informa. O segundo ponto é, se for fechado o descarregador, se houver essa oportunidade, hoje tem uma chuva de 10 milímetros, qual será o impacto que ela vai criar? E, além do que foi dito, nesses dias que tiveram problemas com o descarregador de fundo, não foi feito ainda uma análise sobrepondo o impacto da chuva no canal, né, colocando os dados de chuva e de precipitação com a vazão. Isso também precisaria ser feito. Em terceiro, eu gostaria de perguntar se em 2017, entre 2016 e 2017, o descarregador de fundo foi aberto. Obrigada, André. Obrigado, Rosângela. Só tentar já encaminhando a nossa discussão, eu concordo com a Yara de que a gente precisa analisar bem o efeito do descarregador de fundo. Mas não acho que numa semana ele aberto, com uma vazão diminuída e sem a gente ter uma certeza de quais foram os causadores dessa piora da qualidade, que a gente vai conseguir chegar nessa conclusão. A minha sugestão é que, primeiro, a gente consiga sentar a CBA, as concessionárias e a CETESB para definir a metodologia, porque eu acho que um pouco da discrepância dos dados tem a ver com a metodologia de coleta e análise. Eu não sei se todos os entes aqui que fazem análise da água estão usando a mesma metodologia. Eu já estava estranhando um tempo atrás que Águas de Votorantim indicavam um problema lá na frente, enquanto que tanto o SAI quanto a CBA não indicavam esse problema. Agora, o SAI também está mostrando que existe o problema. Eu não conheço os dados de análise da CBA para saber qual é o nível de discrepância, mas a gente sabe que os laboratórios... sim, Rosângela, mesmo os laboratórios acreditados, eles podem ter diferença metodológica. Eu acho que é importante, pelo menos, conferir se essas diferenças existem ou não, né? E talvez programar uma análise mais efetiva. O que eu estou falando isso? A gente faz um experimento. Em algum momento, abre-se o descarregador de fundo e acompanha esse processo durante uma semana, mas não nesse momento, porque nesse momento a gente vai fazer uma análise e também não vai chegar a conclusão nenhuma. Tem que ser feita uma análise de uma forma mais controlada, né? Eu acho que a gente consegue fazer essa análise mais controlada
ela tem que ter a concordância da metodologia tanto da CBA como das concessionárias e da CETESB, né? E a gente faz um teste, aí sim, tentando chegar numa conclusão desse efeito do descarregador de fundo na qualidade de água. Acho que nesse momento a gente não vai conseguir fazer isso e deixar uma semana aberta ainda corre o risco de você ainda prejudicar um pouco mais o abastecimento de água, né? Então, a minha sugestão é que a gente, em comum acordo com a CBA, feche o descarregador de fundo, mas a CBA precisa concordar, né? Ou seja, a gente também não sei qual mecanismo a gente tem para obrigar, a gente precisa chegar num consenso aqui, como a gente sempre fez, como a Yara falou, todo mundo se mostrou disponível para tentar chegar na melhor forma possível de gestão desse reservatório. Nesse momento, talvez a melhor forma seja fechar o descarregador de fundo. Mas eu não sei também se precisa a gente fazer um boletim técnico, né, aquela minuta técnica, ou se a gente vai ter que fazer a partir só de um acordo interno aqui dentro da reunião. Vou passar a palavra para a Rosângela e para a Viviane, mas só para simplificar aqui minha fala, que eu acho que talvez ficou um pouco confuso. A minha proposta é fechar o descarregador de fundo nesse momento e fazer esse teste com a qualidade da água do descarregador de fundo num outro momento, acordando uma metodologia comum entre as concessionárias, a CBA e a CETESB, porque daí a gente consegue tirar dúvida, né? Porque se existe discrepância de dados, talvez seja uma questão metodológica, é só a minha proposta. A Rosângela pediu a palavra, a Viviane também. E depois eu gostaria realmente de ouvir novamente a CBA. Rosângela, por favor. André, como você é de conhecimento, né, de todos, o laboratório da CETESB é acreditado tanto com relação à coleta quanto com relação à análise. E, para isso, tem aquele relatório de cadeia de custódia, como é feito. Eu proponho que, antes de se sair, se envie dos laboratórios que têm interesse, que se quer uniformizar, como é feita, porque tem um procedimento, né? O laboratório é acreditado tanto para análise quanto para coleta. Que se envie para a CETESB esse relatório de cadeia de custódia. A CETESB já olha no laboratório, né? Não sei nem se vai ser, uma parte pode ser feita aqui em Sorocaba, outra parte com certeza terá que ser enviado para os laboratórios específicos em São Paulo, né? O pessoal do departamento dos laboratórios de físico-química, e daí a gente dá o próximo passo, porque a gente já tem um dado que precisa ser analisado antes de se fazer alguma coisa em campo. A sugestão é essa mesma, Rosângela, que a gente faça pelo menos uma discussão inicial de metodologia antes de fazer essa análise em campo. Viviane, por favor. André, por favor, não é a discussão de metodologia que eu estou propondo, é que eu peço, por favor, que antes possa ser enviado para a CETESB o relatório de cada um dos interessados, se é o SAI, o Águas de Votorantim, quem mais possa você indicar ou ter interesse. Por favor, antes dessa reunião, que seja enviado para a CETESB como é feito a coleta e como é feita a análise, por favor. A gente chama de metodologia. Então. Tá, é isso. Para começar a discussão, precisa todo mundo saber qual é a metodologia do outro. É isso mesmo. Então, daria para mandar para a CETESB? Eu acho que a gente pode fazer essa determinação, Rosângela. Pode ser feito dessa forma? Eu acho que sim. O que a gente vai ter que é conversar com todos os interessados aqui. A gente já chega nesse acordo. Tá bom, André, obrigada, viu? André, eu acho melhor esperar a gente fechar esse assunto. Na verdade, eu pedi a palavra porque eu tenho um informe a fazer sobre uma proposta de regra operativa, mas acho melhor fechar essa questão e aí eu volto a falar, então. Acho melhor. Tá bom, obrigado, Viviane. Eu te chamo assim que a gente puder. Não sei quem que pode responder pela CBA. A Yara está aqui, o
o Rafael, eu não sei, Micaele, quem que pode falar sobre a CBA, responder pela CBA sobre a questão do descarregador de fundo? Professor, seguindo aí as nossas conversas, tá? A gente vamos seguir aí com o fechamento do descarregador, tá? Conforme a sua fala, né? Seguindo aí o princípio da precaução. E aí a gente precisa aí programar para continuar com as análises, até para a gente entender aí, caso a gente tenha necessidade de utilização, descarregador de fundo, a gente esteja todos bem alinhado. Obrigado, Rafael. Na verdade, assim, ninguém, quer dizer, eu pelo menos não discuto a necessidade do descarregador de fundo estar funcional e poder ser utilizado nos momentos onde ele é essencial. Eu só não vejo que ele seja essencial nesse momento e acho que a gente pode fazer uma análise posterior até para entender o impacto dele na qualidade de água. A Rosângela propôs que a gente mandasse para a CETESB os dados coletados e a metodologia que segue em cada uma das entidades. Eu pergunto para vocês conseguem enviar isso para a CETESB? A CBA, eu sei que faz análise, né? Inclusive em algumas outras reuniões anteriores, vocês falaram que fizeram análise do descarregador de fundo, né? Da água, da vazão do descarregador de fundo. Então, se você pudesse mandar para a Rosângela, não sei se a Rosângela vai falar para onde manda, para a CETESB isso, e eu vou pedir a mesma coisa para o SAI de Sorocaba e para Águas de Votorantim. Eu não sei se tem alguém da Águas de Votorantim aqui, eu vi que a Lauren não está presente, eu só conheço a Lauren da Águas de Votorantim. É a Eliane que eu vi aí. Mas é a mesma coisa. Então, que a CBA, a Águas de Votorantim e o SAI enviem para a CETESB essa metodologia de coleta e de análise, para a CETESB poder analisar e comparar com o que ela faz e a gente poder determinar uma metodologia comum para que a gente consiga tirar dúvida do efeito do descarregador de fundo. É possível? Ok por parte do site Sorocaba, André. Obrigado, Reginaldo. A Rosângela colocou lá um e-mail, que é o e-mail dela, está no chat, para que esses dados possam ser enviados. Ok, professor. Ok, Rafael? Dá para mandar. Está problemas. faltando só a Águas de Votorantim, mas eu acho que não tem problema, porque eles já fizeram esse apoio em momentos anteriores. Como não tem ninguém aqui, a gente entra em contato com a Lauren e pede para ela enviar esses dados. Então, só para simplificar a nossa vida aqui, deixar claro, então, que vai haver o fechamento do descarregador de fundo, e a vazão liberada ainda vai ficar em torno dos 22 e vai começar a reduzir a partir dessa semana, é isso? Não, hoje a gente já vai abaixar mais um pouco ainda, professor. A gente vai ficar abaixo de 20 metros cúbicos, ok? Abaixo de 20. Tá ok. E aí, vou pedir para você, Rafael, não sei se é com você, mas como vocês fizeram a proposta da regra operativa, seria interessante vocês pensarem, pelo menos como proposta inicial, como é que inclui o descarregador de fundo e a média da vazão afluente na nossa regra operativa. Tá? Ok. Vocês tragam uma proposta e a gente discute, porque podem ter opções diferentes. Mas acho que é importante na regra operativa constar esses dois dados. Que média que a gente usa da vazão afluente, para fazer a vazão defluente, se é a média mensal, semanal, aí vocês, como têm dados abundantes, vocês podem calcular aí o que é mais adequado. Uhum. E a questão do descarregador de fundo. Quando, em termos de vazão, inicialmente, eu sei que pode existir situações que não tem a ver com vazão e cota, que é necessário abrir o descarregador de fundo, mas isso são situações emergenciais, que não têm relação com a operação convencional da barragem. Né? Uhum. Então, na operação convencional da barragem, qual é os momentos onde é possível você abrir o descarregador de fundo? Normalmente, nas barragens, a gente faz isso quando tem um período de chuva mais forte, né? Até para que haja diluição. É o que normalmente acontece, mas eu não sei se é esse
a posição da CBA e gostaria que vocês pensassem aí uma forma de incluir isso na proposta de vocês. Tá bom, a gente vai avaliar aqui, professor. Obrigado, Rafael. Rosângela pediu a palavra. Rosângela, por favor. André, e como você sempre coloca, claro que se houver qualquer emergência, o grupo, e não tem mais que tipo de contato que a CBA pode usar para poder informar qualquer tipo de emergência. Isso sempre é colocado por você, foi colocado como preocupação aí pela Yara, mas sempre esse grupo, como você sempre pontua, foi sempre no consenso, e sempre quando há emergência, existem várias formas de contato, tanto quanto o grupo, quanto com a fundação, o próprio comitê. Obrigado, Rosângela. Eu acho que a gente avançou com essa concordância da CBA. Eu acho que a gente pode ter um pouco mais de segurança na questão do descarregador de fundo, né? A questão da precaução, e eu vou insistir depois com a CETESE para a gente fazer realmente esse estudo do descarregador de fundo, até para tranquilizar tanto quem está a jusante quanto a própria CBA no uso eventual dessa estrutura. Tá? Eu vou passar a palavra para a Viviane, mas não esqueça que a gente tem que aprovar a memória da reunião anterior, tá? Mas eu vou deixar a Viviane falar primeiro, depois a gente aprova a memória. Por favor, Viviane. Bom, deixar claro que a posição da SOS Tupararanga também sempre foi de colaborar com esse grupo. Então, o informe que eu gostaria de fazer ao grupo de crise hídrica é que a nossa ONG conseguiu o apoio financeiro de 2 parceiros aqui em Ibiúna para a contratação de um estudo para propor uma nova regra operativa para o reservatório de Tupararanga. A preocupação do nível da represa, ela é rotina aqui na SOS, todo mundo sabe disso, por mais que a gente emita os informativos com base nas informações que são tratadas aqui, essa sempre foi uma preocupação da população aqui na APA. Então, a SOS conseguiu, uma parte dos recursos vem do condomínio Veleiros de Ibiúna, e a outra parte do Clara Ibiúna Resort, e a ONG está numa tratativa com o LabCid, que é um grupo vinculado à Escola Politécnica da USP, para que a gente faça esse estudo e disponibilize ao Comitê de Bacia, ao Conselho Gestor da APA e ao Grupo de Crise Hídrica, para que a gente também tenha uma proposta para discutir, principalmente na renovação da concessão, da operação da barragem. A etapa que a gente está hoje é em busca das informações sobre o reservatório, sobre a operação da barragem. Então, a SOS está encaminhando ofícios, o próprio Comitê de Bacia já recebeu, o Grupo de Crise Hídrica, o professor André, acho que chegou aí para você também um ofício. Esse documento já foi enviado à CBA, porque parte dessas informações precisam ser disponibilizadas pela usina, e assim que a gente tiver todos esses dados na mão, nós encaminharemos ao grupo do LabCid para que eles iniciem esses trabalhos. E a proposta, André, é que esse grupo acompanhe todas as etapas desse estudo para que a gente consiga chegar numa nova proposta para ser colocada em discussão aqui dentro do comitê. Então, é só uma notícia nova, a gente está trabalhando há algum tempo nisso, mas as coisas às vezes não andam na velocidade que a gente precisa, mas a ideia da ONG é colaborar com o grupo de crise nesse momento tão importante. Era isso, obrigado. Obrigado, Viviane. Uma boa notícia, porque a gente vai ter mais dados para discutir, né? E o LabCid lá da Politécnica talvez seja o melhor grupo realmente para fazer isso aqui próximo da gente. Então, tomara que o trabalho seja fácil não vai ser, né? Mas que traga bastante informações para a gente aqui, para a gente poder discutir mais o funcionamento do reservatório. Aí o Deia pediu a palavra também. O Deia, você pode falar. Quero parabenizar a SOS Tupararanga por essa notícia. E como a gente sabe, acho que é o ano que vem, o ano da renovação da concessão. Eu não me lembro do documento, mas vagamente me lembro que um ano antes começa uma série de tratativas. Então, interessante que isso se junte a essa deliberação da SOS Tupararanga, né? Para que a gente possa ter uma renovação
de acordo com os interesses de todos, mas principalmente para garantir o abastecimento público. Obrigada. Obrigado, Ildeia. E só para complementar, Viviane, pode contar com a nossa ajuda, o que for necessário. Tenho certeza que todo mundo que está aqui nesse grupo vai se empenhar para mandar os dados o mais rápido possível para a gente começar a fazer esse trabalho, que eu acho que é muito importante para a gente entender melhor a represa. Então é isso. Antes da gente terminar a reunião, só quero propor a aprovação da nossa memória da última reunião. O pessoal da Secretaria Executiva talvez possa colocar para a gente aí, só para o pessoal lembrar. Eu acho que todo mundo leu, né? Mas quem não leu, pelo menos para a gente lembrar qual foi a reunião. É a 57ª, essa que a gente está hoje é a 59ª. Então, a gente sempre está aprovando 2 reuniões anteriores, né, que foi acho que não houve apresentação do ETA da Vitória Regia, ele aconteceu depois, né? Mas, de qualquer forma, foi no começo de março essa reunião. Deixa eu só ver a data, sobe um pouquinho. 13/3, né, quando a gente estava com 178% da MLT, agora a gente está 150 e alguma coisa, provavelmente vai fechar próximo disso, em março. Né, mas logo no começo de março a gente estava com uma vazão afluente bem grande. Né? Então, foi mais uma reunião de acompanhamento. Alguém tem alguma sugestão, queira acrescentar ou modificar alguma coisa? Bom, não havendo nenhuma sugestão, vou colocar em votação. Aqueles favoráveis permaneçam como estão, os contrários, ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Não havendo manifestação, vou dar como aprovada. Novamente, quero agradecer a presença de todos, a boa vontade de todos na discussão, o consenso que a gente chegou e a boa vontade, inclusive, da CBA, de acompanhar as decisões do grupo, e espero que a gente consiga, inclusive, identificar esses problemas para justamente a barragem ficar completamente funcional. O descarregador de fundo é importante, que ele precisa, a gente precisa conhecer quais os efeitos, porque eventualmente ele vai ter que ser aberto. Em alguns momentos ele terá que ser usado. Então eu acho que é importante a gente fazer esse estudo, inclusive do descarregador de fundo, mas de qualquer forma eu agradeço a CBA nesse momento por ter nos atendido e e vai fechar, né, o descarregador de fundo. Eu sei que não é automático, gente. Não é um botão que aperta, porque isso realmente é problema. Fala, Gomes. Oi, André, só acho que primeiro agradecer mais uma vez pelo consenso de sempre desse grupo, como você bem finalizou e bem conduz o grupo, mas eu gostaria de deixar um pedido. Considerando que ficou definido fechar a válvula de fundo, para que tão logo isso ocorra, nós possamos ser comunicados, até porque existe um delay do fechamento até a água chegar no tratamento do cerrado, né? Para que nós também possamos, através desta ação, monitorar o que vai acontecer posteriormente e em que tempo as consequências vão ser melhoradas ou ser mantidas, né? Eu acho que será importante aí que este grupo, principalmente o SAI e Águas de Votorantim, possam triangular as informações para esse acompanhamento desse novo passo que ocorrerá a partir de hoje. É só isso, obrigado. Obrigado, Gomes. Eu vou insistir, vou pedir novamente para as concessionárias e para a CBA continuarem com o monitoramento, mesmo com o fechamento do descarregador de fundo, para a gente poder ter mais dados, e independente daquele estudo que a gente pretende fazer para ver o efeito posterior, né? Ou seja, a gente precisa também dos dados agora fechando para ver se há uma melhoria significativa na qualidade de água e se tem a ver com o descarregador ou não. Na verdade, a gente vai fazer um teste que também não vai ser muito conclusivo, mas vai abrir a possibilidade de a gente repensar essa história do descarregador de fundo no momento seguinte. Tá? Então, André, e continue fazer o monitoramento. Fala, Reginaldo.
André, só para complementar a informação, a gente monitora semanalmente e rotineiramente, né? E quando tem alguma alteração, alguma coisa, a gente faz até 2, 3 análises semanais, vai até a represa, coleta em vários pontos, né? Principalmente na represa do Queimento. Então, você pode ficar tranquilo que esse monitoramento vai ser feito, vai ser continuadamente sendo feito de segunda, e eventualmente já essa semana aí a gente já vai fazer pelo menos mais uns 2 monitoramentos para ver, constatar a alteração que provavelmente possa ocorrer, tá bom? Obrigado, Reginaldo. Perfeito. Acho que é isso mesmo. A gente vai ter que gerar dados, inclusive, para poder entender melhor o efeito do descarregador de fundo. É isso, gente. Agradeço a presença de todos. Não vou incumpridar mais a reunião. Eu ainda estou em conversa com a Secretaria Executiva para a gente marcar a reunião da CTPLAG, tá? Ela vai... Eu não sei... eu não consegui conversar com a Carol na sexta-feira passada, depois da reunião, porque estava todo mundo animado com a reunião do comitê e estava todo mundo contente com o resultado, mas ainda não tinha caído a ficha. Mas agora a gente precisa marcar uma reunião, talvez intercâmara, para poder montar as câmaras técnicas, inclusive a CTPLAG. Não acho que vai acontecer isso essa semana, mas provavelmente na próxima, já, primeira semana de abril, a gente consiga fazer isso. Ok? Agradeço a todos pela presença. Até semana que vem, que a nossa próxima reunião ainda é semana que vem. Aí a gente vai ter mais dados, inclusive, do efeito do descarregador de fundo. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima.